Pessoal, sejam muito bem-vindos ao ClusterCast, podcast oficial da Cluster Media. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Franklin Bittar, grande amigo, cliente, parceiro de negócio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer é todo meu, Luiz. Vou fazer uma apresentação aqui do Franklin. Já conheço há muito tempo, mas é tanta coisa que eu preciso anotar, senão eu esqueço. Mas vamos lá. Profissional com mais de 20 anos de experiência consolidada nos mercados jurídico e imobiliário, especialista em avaliações de imóveis e perícias judiciais, atuando como assistente técnico em processos em todo o território nacional. Fundador da Bittar Perícias, idealizou e fundou a empresa, estabelecendo parcerias estratégicas no mercado, assistente técnico judicial, com atuação em esferas judiciais em todos os estados do Brasil e corretor de imóveis há mais de 20 anos, com expertise em compra, venda, locação direta, leilões e alienação judicial junto ao TJDFT. Bacharel em Direito, com pós-graduação em Direito Imobiliário, pós-certificação pericial em imóveis urbanos, rurais e engenharia pericial. Domínio das normas técnicas de avaliação, como NBR 14.653. É casado com a Patrícia e pai de 2 filhos, a Maria Fernanda, de 16 anos, e o Renato, de 8 anos, apaixonado por viagens, especialmente em família, e apreciador de vinhos, torcedor do Flamengo e valoriza a proximidade com bons amigos e convívio familiar. Foi boa a descrição aí, meu amigo? Seguimos em frente. Seja bem-vindo aí. Prazer todo meu. Mas tá bom. Pessoal, o Franklin é um cliente já de longa data, amigo de longa data, e um dos maiores especialistas aí no mercado imobiliário do Brasil. Falo isso com bastante orgulho aí de ter você na minha rede de contatos. E me fala uma coisa, Franklin, como é que começou esse teu envolvimento com o mercado imobiliário, com esse mercado de avaliação especificamente? Wilson, um prazer e sempre estar contigo aqui. Começamos lá, na verdade comecei já de berço, porque o meu pai, ele é corretor de imóveis, né, empresário, e então ele tem já uma empresa no interior de Goiás, que é próximo a Brasília, 80 quilômetros. Então eu sempre via a movimentação dentro de imobiliária. Então trabalhava com ele, dos loteamentos e tudo. E fui verificando essa questão, né, dos imóveis. Então, desde pequeno, essa familiaridade. Foi criado dentro de uma imobiliária. Dentro da imobiliária. Então, o meu lazer era trabalhar com ele ali, né, sempre atividade física, bicicleta e tudo, cidade interior. Então, muitos amigos, mas sempre está ali dentro do escritório, dentro da imobiliária. Essa imobiliária, ela tem 46 anos. Então, o papai está firme, segue essa profissão, né, com um grande louvor. Então, assim, é bem... E tanto que ele é bem exclusivo na empresa dele. Eu aprendi com essa questão, essa exclusividade de saber, né, o dom de trabalhar com aquilo e fazer bem feito. Então, começou lá atrás, de pequeno já, entendeu? 5, 7 anos aí eu já estava dentro da imobiliária, já trabalhando com ele. E depois eu fui desenvolvendo esse trabalho com ele e falei, poxa, agora é a hora de seguir caminho. E com 17 anos eu passei no vestibular, comecei minha faculdade de Direito. Na verdade, eu até reprovei no vestibular para psicologia e passei em direito. Mas aí morei em cidade universitária por um ano, uma baita de uma experiência que carrego até hoje, e isso me ajudou muito profissionalmente, porque você tem que se virar, né? Você sai da casa do papai ali. Eu fui criado junto com o meu pai, então meu pai e minha avó, e com isso eu fui sozinho. Falei, cara, vou seguir esse caminho. E quando eu comecei a faculdade de Direito, eu já comecei com um propósito. Eu falei, cara, eu não vou ser mais um advogado. Eu quero idealizar um outro nicho como profissional, para o mercado e tudo. E aí me formei e voltei para Brasília, fiquei um ano, voltei para Brasília, fui estagiário de grandes no Judiciário, STF, STJ, que são o Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça,
o Tribunal de Justiça também, escritório de advocacia, e comecei a fazer uma rede de contatos como estudante de direito. E aí me formei. Na hora que eu me formei, eu falei, opa, eu não quero ser mais um advogado. Cheguei pro meu pai e falei, ó, eu vou começar numa área imobiliária. E meu pai, peraí, você formou em direito e agora você vai começar numa área imobiliária? Eu falei, uma área imobiliária com perícia judicial. E montei. E você começou do nada, não teve... Nada. Assim, você não tinha nenhuma referência nessa área. Não tinha nenhuma referência. Legal. E eu, até depois de conversar com uma grande amiga, que eu tenho uma gratidão enorme, que ela é até juíza do Tribunal de Justiça, ela falou, por que você não começa em perícia? Eu já tinha uma ideia, mas aquela... E ela me deu o start. E com esse start eu falei, opa, peraí, eu tenho o curso de Direito, eu tenho o Cresce como corretor, que eu já estava começando, e falei, vou montar uma empresa sozinho. E Franklin, o que o cara precisa, por exemplo, para ser um perito judicial? Qual que é o requisito? Talvez o pessoal que está assistindo a gente, alguém tenha essa dúvida. Quais são os requisitos? Os requisitos, a primeira coisa, ele tem que ter uma profissão, né? Ele tem que ter, se ele for ou um corretor de imóveis, ou um engenheiro, um economista, ele tem que ter uma área para ele desenvolver o trabalho. Então, se ele for na área de corretagem, ele tem que ter o Cresce, no mínimo, que é a licença pelos órgãos de corretagem dos estados. E, para isso, ele tem que ter um curso técnico de perícia, né? E eu recomendo também a questão dos estudos técnicos para ele desenvolverem esse trabalho com mais maestria, né? Porque você vai estar falando dezenas, centenas de outros peritos que já estão no mercado. E me fala uma coisa, Franklin, dá dinheiro fazer isso? É uma profissão que tem uma remuneração muito boa. Você tem que trabalhar, você tem que investir. De números, vamos falar de valores. Os valores são bons. Detalhes. Você entendeu? Os valores são muito bons, assim, menos que as pessoas pensam, mas a rentabilidade é bem maior. Mas você se incomoda de falar, por exemplo, um processo pequeno, quanto que um perito pega? Se for por gratuidade, você vai começar entre 400 e 2 mil reais por gratuidade. Por processo. Então você vai auxiliar a justiça e você vai ter uma média. Mas você vai desenvolver áreas, né? Se você desenvolver treinamentos para certas áreas, a rentabilidade é muito maior. Agora, eu não trabalho com números mensais, eu trabalho com números anuais. Dentro dos números anuais, você tem uma rentabilidade mensal, né, fechando ali, bem considerada. Você entendeu? Okay. Então, e aí voltando lá atrás, quando eu fiz esse projeto, eu desenhei num papel, falei, eu vou montar uma empresa de consultoria, a questão de avaliação, direito imobiliário, assessoria, e levei para uma empresa lá em Brasília, e o cara me chamou de doido. Ele falou, você é doido, mano. Como é que você vai fazer isso? Eu falei, não, joga isso aqui num papel. Eu falei, eu preciso fazer um site. E na época, ele me cobrou, acho que 5 mil reais para fazer um site. Eu falei, eu não tenho esse recurso agora, mas eu queria fazer uma coisa mais simples para jogar na internet. Ele falou, eu vou fazer uma landing page para você, que é aquela página congelada, como se fosse o site congelado. Voltada para venda. E aí eu cheguei, falei, eu tenho... Ele falou, R$1.500. Eu falei, eu tenho R$1.000. E ali eu já paguei. Uns 5 dias ele me entregou. Jogou aquilo ali na internet. E o primeiro cliente que eu já consegui obter, mas paralelo a isso, eu aluguei um escritório, um japonês no centro de Brasília, edifício Mont Blanc. Na época eu paguei 1 ano já antecipado de aluguel. Tá? Cheguei pro japonês e falei, quero alugar sua sala. Comprei todo mobiliado, arrumei toda a sala, tudo dentro do perfil ali, voltado para consultoria, tudo. Montei essa empresa, também já estava recém-casado. Cheguei para minha esposa e falei, tenho essa ideia que ela falou, segue. Sempre me apoiou, sempre esteve junto comigo, sempre está junto comigo. Fechou a bola sem saber o que você ia buscar. E aí, o primeiro cliente que eu peguei foi um procurador federal, ele recém-separado,
uma separação muito complicada e tinha bens, até aqui em São Paulo, né? Então, ele mora em Brasília, bens em São Paulo e tinha outros, acho que era só São Paulo. E eu falei, não, eu consigo fazer uma assessoria para o senhor. Ele não sabia quanto que valia esses terrenos, como esses imóveis, como estava a situação desses imóveis. E eu falei, eu consigo. Na época, ele me cobrou uma consultoria para ele me deu até uns cheques pré-datados, na época do cheque pré-datado. E eu falei para ele, não, eu vou a São Paulo e vou verificar todo o seu patrimônio. Porque eu vou fazer uma avaliação dos imóveis individuais e vou fazer uma avaliação patrimonial. O que você tem de patrimônio? Ele falou, o que é isso? Precisa ver um procurador federal. Né? Mas ele estava tão desnorteado, velho, que ele não sabia o que ele tinha, porque separação litigiosa, muito complicada, envolvendo a questão de filhos e tudo, ele saiu de casa. Então, assim, todo um imbróglio. Então eu falei, estou uma solução disso aqui. Foi o meu primeiro cliente. Desse cliente, eu consegui fazer uma consultoria para ele em São Paulo. Fui a São Paulo, verifiquei os imóveis, verifiquei toda a situação. Consegui montar um patrimônio, um valor patrimonial para ele. E, surpreendentemente, eu consegui informar para ele que o patrimônio dele era com a quantidade maior de valor em 800 mil. Você vê, então, o patrimônio dele de, vamos supor, 1 milhão, era 1 milhão e 800. Ele achava que tinha menos. Ele achava que tinha menos. Então, legal. Essa consultoria ela foi tão assertiva para ele que ele clareou e ele conseguiu, depois de 1 ano e 2 meses, ele aí até me deu um retorno, um feedback, me agradecendo e tudo, que ele conseguiu fazer um acordo com todos os laudos que eu entreguei e o valor patrimonial. E também ele teve mecanismo na defesa dele, junto com o advogado, com esse material, os laudos e tudo, com essa precisão, informando o valor mínimo, médio, máximo do imóvel, a situação atual, a rentabilidade de apartamentos, que eu até coloquei, que poderia ser, o rendimento daquele aluguel poderia ser entre tanto e tanto. Então, vamos supor, um apartamento de 3 quartos, ele poderia ter um rendimento na época de R$2.000 a R$2.500. Então, foi uma consultoria completa que aquilo ali clareou o que ele estava precisando e, com isso, ele conseguiu uma solução rápida, você entendeu? E o advogado da outra parte conseguiu fechar um acordo, também clareou para a ex-esposa dele, porque ela queria um valor bem... Conseguiu um valor maior do que estava previsto, mas do que estava previsto e tudo deu certo. Então, mas lá atrás também eu tive um apoio muito grande da minha esposa, porque na época eu me lembro que eu tinha um valor de uma consultoria e falei, eu compro um carro, eu estudo, faço uma pós-graduação. Ela falou assim, vai estudar. Legal. Então, aí eu vim para São Paulo, ficava indo e voltando. A nossa filha nasceu em 2010, aí nós mudamos da cidade interior para Brasília, para Asa Sul. E aí as coisas foram crescendo, eu fui investindo muito no conhecimento, abrindo um leque grande de mercado, muitos clientes de indicação. Então, assim, batendo na porta do escritório de advocacia, mostrando a empresa, fazendo network em grupos de segmentos de empresas, né? Na época eu era afiliado à Anshan, que é a Câmara Americana de Negócios, e ali também eu conheci um grande parceiro, que é um parceiro do escritório, que é o Thiago, que é na parte econômica. Tem um outro parceiro também grande dentro do escritório, na parte de engenharia, que foi meu professor na pós-graduação, o Robson Machado, que é uma pessoa bacana, sempre está junto comigo. Então, você se cercar de parceiros, a sua excelência no teu trabalho, na sua prestação de serviço, na sua consultoria, na sua assessoria, ela só fortalece o valor de mercado, né, o seu posicionamento junto aos clientes, e ali seguindo sempre em frente. Ô Franklin, obrigado. E me fala uma coisa agora sobre o Franklin fora do business aí, né, do mercado. Cara, você
você gosta de viajar, inclusive recentemente você foi para perto da minha casa, que eu nem sabia, num lugar que eu moro do lado e nunca fui, né? Mas fala um pouquinho das tuas viagens aí, quais são as experiências que você tem adquirido nisso, o que que isso agrega para você também? Eu particularmente, para mim, tudo que eu vivo me traz muito insight para o meu negócio. Então, quando eu, às vezes, vendo os outros, né? Eu vou viajar, pô, tô num hotel, vendo a maneira como uma coisa roda ali, de repente, um ou outro comércio que tem na região, a maneira como eu sou atendido, influencia, inclusive, a maneira como eu penso em implementar coisas no meu negócio. Isso acontece com você também? Como é que você influencia? Como que você extravasa? Quais são as experiências que você tem? Compartilha com a gente aí. As experiências, elas são boas, mas elas são, assim, tanto pessoais quanto profissionais, elas estão bem alinhadas. Por quê? Porque eu viajo muito pela questão do meu trabalho. Então, eu tenho muita consultoria, muita vistoria. Sim, você roda o Brasil inteiro, né? Tá sempre, praticamente, fala de você, está sempre em um lugar diferente. Então, eu sempre estou rodando, né? Mas, sempre, desde pequeno, eu gosto muito de viajar. Invisto muito em viagem. Até a minha menina, que é a mais nova, lá em casa, ela tem uma experiência muito grande, que o meu mais novo ainda tem que ter um quilômetro. Ela já é consultora turística aí. Então, Tá. E eu gosto de investir muito em viagem com a família, tudo. Qual foi a melhor viagem que você já fez, cara? Vamos lá, A vamos melhor viagem que eu já fiz você falar de... foi para o interior dos Estados Unidos. Bacana, me fala por quê. Primeiro que eu fiquei um bom tempo lá, né? Fiquei quase uns 20 dias, mas eu consegui vivenciar uma questão de interior nos Estados Unidos, uma vivência de interior. Então, uma fazenda lá. Nós alugamos uma casa, sabe, uma casa um pouco mais afastada, era beira de praia, né? E conseguimos vivenciar, eu consegui pedalar numa cidade interior, uma ponta na outra, e assim, foi uma vivência muito boa, né? Eu tenho amigos nos Estados Unidos, tenho compadre, uma comadre, que são padrinhos do meu filho, né? E sim, somos bem próximos, muito amigos, e a gente sempre tem essa questão de convívio, sabe? Naquela questão de amigo, de família, e sempre, mas foi uma viagem, e foi uma viagem que eu sempre me idealizei, que foi para Daytona, sabe? Da cidade bem interior. Não tinha nada de badalação, uma coisa mais simples, e também conhecer a cultura. E aqui no Brasil teve uma cidade interior, principalmente, eu sou apaixonado pelo interior de São Paulo, sabe? A minha família mesmo, os meus avós, o meu avô, o grande, o saudoso Salim Bittar, ele morou no interior de São Paulo, sabe? Então, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Cravinhos, onde ele nasceu. Campinas, eu tenho tios que nasceram em Campinas, em Araras, entendeu? E pra você ver, eu tenho uma sede da empresa, uma filial da empresa em Campinas. Então, é um escritório como se fosse um co-work que a gente já tem estabelecido ali. Então eu gosto muito desse interior. E me surpreendeu também a sua cidade, né? Que é a terra do vinho ali. Sou suspeito para falar, mas é muito boa. Então, esse interior todo me encanta muito. Amo muito Brasília, você entendeu? Mas sempre. E também, quando eu fico em Brasília, sempre eu dou uma escapada para as cidades de interior. Ali perto. Ali próximo, né? Você tem Pirinópolis, tem o interior de Goiás ali que cerca aquilo ali. Entendeu? Mas assim, sempre em família. Então, sempre viajando. Agora, o lado meu profissional, eu conheço praticamente uma ponta a outra do Brasil. Entendeu? E fala pra mim aqui, ó, a gente tá em São Paulo, que é um polo de negócio, a gente sabe disso. Pô, você tocou nesse ponto, eu vou provocar um pouco aqui. A gente sempre fala que São Paulo é o melhor lugar para ganhar dinheiro, né? Pelo menos o paulista fala isso, né? Mas não tá mentindo. Eu tenho isso para mim também, que São Paulo é o polo aqui, a densidade demográfica que você tem já diz tudo, tanto de empresa quanto de pessoas, isso faz muita diferença. Os melhores negócios que você fechou até hoje estão aqui em São Paulo mesmo, ou você fala, pô, não, tem outros estados também que vale a pena explorar? Interessante, Wilson. Primeiramente, em termos, São Paulo é a Meca. Quem quer desenvolver um bom trabalho, quem quer conhecimento, quem quer fazer network, realmente, São Paulo é a capital. Então, eu tive
um grande prazer de conhecer pessoas aqui em São Paulo, fazer network na minha pós-graduação e em cursos que eu fiz. Há 15 anos atrás, eu fiz a maioria das minhas certificações de avaliações rurais, de aluguéis, de leilões, tudo eu fiz em São Paulo. Eu não tinha isso em Brasília, tá? E não tinha online. Então, eu busquei todo esse conhecimento eu busquei em São Paulo. Só que eu não busquei só conhecimento, eu busquei network. Então, a maioria dos escritórios que a gente atende, a maioria das empresas que a gente está vinculada, sabe? Estamos agora com uma empresa, nós estamos fazendo uma exclusividade nesse ponto de clientes em São Paulo, você entendeu? E é uma vanguarda para network, para conhecimento, principalmente nessa área imobiliária, pericial, sabe? Porque a avaliação, Wilson, avaliação é no mundo todo. Eu já cheguei a fazer um trabalho em Miami, sabe? Com um fundo de investimento que estava pegando um apartamento numa negociação e me pediu uma consultoria nisso aí. Então, eu tive que fazer um trabalho focado no mercado de Miami, mas que esse imóvel ia entrar no patrimônio da empresa, mas a empresa é brasileira. Tá, e quanto que vale um imóvel em Miami? Então eu fui, peguei uma bicicletinha, fiquei lá próximo, passeando, mas eu olhei todo o mercado. Depois que eu voltei para o Brasil, eu falei, opa, peraí, eu consigo atender vocês. Legal. Você entendeu? Então, assim, de um lazer, de uma viagem, às vezes aquilo ali se torna um negócio. E outro, um dado bem interessante que aconteceu comigo no interior de Goiás, uma cidade chamada Itapuranga, sabe? Eu fui fazer um trabalho para a Justiça e com isso eu fiz esse trabalho que foi pelo Tribunal de Justiça de Brasília, né, nesse interior do Goiás, e fui num cafezinho. O cafezinho do interior é ótimo. Você chega ali, você quer saber a notícia da cidade, você sabe tudo ali, você tem as informações que você precisa, até do próprio bairro que você está ali, a localização, a cidade pequena. E o dono do cafezinho me perguntou, o senhor está fazendo aqui? O senhor não é daqui, né? Eu falei, não sou daqui não, eu sou auxiliar da justiça, eu vim fazer um trabalho. E aí comecei a conversar com ele, me serviu um cafezinho num copo americano, um biscoitinho de queijo, uma delícia. E ali começou uma conversa. E dessa conversa eu deixei meu cartão pessoal, né, profissional, para ele. E falei para ele falou para mim, deixa um cartão aí. E ele é dono de um prédio que é alugado por um órgão público. Wilson, 6 meses depois esse cara me ligou. E eu fechei negócio com ele. Que legal. Entendeu? Então, assim, de um bate-papo, gerou um negócio. Ó, isso aqui é uma coisa interessante que eu sempre, e até fiz questão de trazer você aqui, porque o objetivo do podcast é a gente falar sobre marketing, sobre vendas, sobre negócios, e o cerne de qualquer negócio é a venda, é o comercial. E eu sei que você é um cara bom de comercial, então esse tipo de insight é bem interessante, porque qualquer oportunidade, qualquer lugar que eu tô, eu como bom vendedor, eu preciso enxergar a oportunidade de venda. Eu falo que quando eu conheço alguém, ela precisa saber o que eu faço, o que eu ofereço e como que ela me contata. Isso aí já vai, quando ela tiver a necessidade, já vai trazer o meu rosto ali na cabeça dela. E, uma baita história, eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de negócio, quem tem negócio, quem empreende, você precisa ser o principal representante ali da tua marca e defender a tua marca em todo lugar que você tiver, em toda oportunidade. E isso é de família, viu? Porque o meu avô foi mascate. O meu bisavô, libanês, então ele desceu no Porto de Santos. E meu avô foi mascate e dali ele foi para Brasília, né? Na época, na construção de Brasília, então era o quadradinho ali. Então ele foi vender os produtos dele. E eu sempre tive essa questão de negócio. Por mais que eu tenha um curso de pós-graduação, eu tenho assessoria e tudo, mas eu sou um vendedor. Eu tenho que vender uma solução para o problema que o meu cliente tem. Seja o escritório de advocacia, seja o escritório internacional, seja um grupo, seja o meu cliente pessoal, direto, você entendeu? Então, eu tenho que dar a solução para ele.
E a comunicação, ela gera oportunidade. A comunicação, ela gera oportunidade. Sabe? Eu já tive um outro cliente também que eu consegui fechar um negócio. Consegui fechar um negócio, não. Eu conheci o cliente numa sala VIP no aeroporto de Guarulhos. Eu fui fazer um trabalho para um grupo no interior de Minas Gerais, ali no sul de Minas, e voltei para Guarulhos. O meu voo foi remarcado e eu fiquei ali 4 horas por ali. Fiquei numa sala VIP, trabalhei tudo, depois comecei a tomar um vinho, depois fiquei batendo papo ali, e ali foi esse cliente de Salvador. Ele estava fazendo uma cisão de uma empresa, uma empresa pequena, familiar, mas ele precisava saber o quanto que valia a empresa dele, os ativos que ele tem ali. Não era só os ativos de imóveis, mas os ativos de bens móveis, que guarnece aquele meio, né? E aí a gente conversando tudo, pô, você trabalha? Ele falou, eu trabalho com avaliação, eu sou perito da justiça também e tudo, e deixei o cartão com ele. Wilson, uma semana depois ele me ligou, podemos marcar uma reunião? Meu advogado, eu falei com ele, e a gente está precisando de um profissional assim. E ele gerou negócio. Legal. Entendeu? Então, a oportunidade está na sua frente, só falta a sua comunicação. Agora você tem que saber se vender. Agora você tem que ter autoridade, né, de saber vender. E o que eu vejo hoje no mercado é isso. Então, assim, tem autoridade, tem o conhecimento, saiba o que você está vendendo. Porque aí você vai se fortalecer na sua relação comercial de um todo. E tem uma coisa também que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala de negócio, de empreender, quem está assistindo aí, de repente, fala, poxa, eu tenho um baita conhecimento, mas a minha comunicação não é muito boa, né? Como que eu posso desenvolver isso? Você tem alguma dica para dar para esse cara, Frank? Tenho. Eu acho que primeiro é assim, ele ter a fortaleza de saber que ele é bom naquilo que ele está fazendo. Como é que é essa fortaleza? Ele saber, eu tenho conhecimento disso aqui, eu sei mexer com isso aqui. Por exemplo, eu estabeleci que toda consultoria que eu tenho parceiros nisso aqui. Então eu sei como fazer em cada etapa. E faria sentido, por exemplo, se eu não sou um cara muito comunicativo, mas sou muito bom tecnicamente, eu tenho um parceiro, de repente, para fazer a frente comercial para mim? O que você acha? Isso é um formato muito bom de ser feito. Porque às vezes você é bom tecnicamente, mas você não tem uma comunicação muito boa. Mas você pode fazer uma parceria. E eu tenho grandes parceiros que a gente trabalha nesse sentido. Legal. Então eu estou na linha de frente de comunicação, de atender o cliente, de fazer todo, e tem um suporte todo técnico que a gente vai o quê? Entregar aquele serviço, aquele trabalho com excelência. Cara, é muito bom de execução, mas essa parte do comercial... E eu até acredito assim, comercial, né, é uma ciência, você desenvolve, você consegue se desenvolver. Mas, obviamente, tem às vezes a gente tem algumas dificuldades que levam mais tempo para a gente poder superar ali. Então, eu acho que isso que você colocou de trazer um parceiro, de repente, para dentro do negócio, que consegue te completar nisso, faz muito sentido. E, mudando um pouquinho do eixo agora da conversa, Franklin, se eu for comprar um imóvel, você que é um cara especialista, o que eu preciso olhar no imóvel? Quais são os cuidados? Como que eu vou saber se aquele imóvel vai valorizar? Porque quando o corretor está vendendo, ele fala de valorização, que o imóvel é maravilhoso, que pode ter um terremoto que ele não cai, não acontece nada. E aí, como é que eu me precavenho aí desse tipo de situação? E primeiro, que eu tome uma decisão com mais embasamento. Eu vou saber exatamente onde eu estou, porque comprar um imóvel não deixa de ser um negócio, né? Um investimento que eu estou fazendo, seja para morar ou para rentabilizar em cima, para vender depois, não importa, mas é um negócio também, né? E uma decisão errada nisso aí pode custar caro. O que você me diria? As decisões, elas têm que ser tomadas com grande sabedoria. E tem que ter um respaldo técnico muito forte. Mas o que eu olho no imóvel? Me ofereceram uma casa aqui, o que eu vou olhar? A primeira coisa que você vai ter que olhar numa negociação é o valor. O valor desse imóvel. Porque nós temos 2 tipos de valores.
um superavaliado e o valor mercadológico. Tá? O valor mercadológico é aquele valor que o mercado que condiz com o mercado. Tá? Um imóvel num bairro X, ele vale 600, 700 mil. Eu não tenho como, nesse mesmo bairro, ofertar esse imóvel por 1.100.000. Por mais que tenha acessórios. Precisa de uma casa muito boa, mas ela está no bairro errado, vale menos. Então eu tenho que olhar muito isso. É a questão de localização, tipo de imóvel. Né? Primeiro o valor. Primeiro eu olho o valor do imóvel. Depois eu venho a questão da localização, tipo de imóvel, acabamento. Isso, numa vistoria, é fundamental, porque às vezes você tem um imóvel maquiado, certo? Então, na hora que você vai... Que é comum. É comum, infelizmente, porque você tem que vender o imóvel como ele está, mas tem que mostrar a situação. Eu não posso maquiar um imóvel onde ele tem todo uma questão de infiltração. Eu vou ter um custo muito alto de reparo para aquilo ali. Tanto que eu tenho até ações específicas para isso. Então, eu tenho que fazer uma produção de prova para cobrar o valor dos reparos e não são baratos. Né? Hoje o custo unitário da construção está alto, com mão de obra, com um monte de produtos, né, que envolve isso aí. Vou fazer um jabá seu aqui agora. Então, o que você está me falando, por exemplo, se eu comprei um imóvel, esse imóvel apresentou um problema que não estava mapeado ali inicialmente, você seria o cara que eu chamo para, por exemplo, entrar com uma ação, tentar reverter ou rever os prejuízos que eu estou tendo. É basicamente isso? Isso. De fazer um laudo, uma perícia? A gente faz laudo. Pessoal, olha, o Franklin depois vai deixar os contatos dele aqui. Se isso já aconteceu com você ou se está acontecendo, ele é o cara para poder te ajudar a resolver isso, tá bem? Então, depois você me paga o almoço e a gente resolve isso. Mas isso acontece muito em imóveis novos, em grandes escalas, né? Incorporadora, comprar na planta, esse tipo de coisa. Também. Você tem. É uma assessoria uma consultoria que a gente tem, que ela é específica, né, do começo ao fim dessa consultoria, que a gente faz a vistoria no imóvel, verifica as condições, porque aquelas condições que a construtora está entregando, a gente tem que verificar a área privativa, a questão de documentação, o tipo de acabamento, né, para ver se tem vícios de obra, porque às vezes você comprou um imóvel de 1 quarto, 2 quartos, com 27 metros quadrados, e às vezes vai ter 23 de área privativa. Então a gente faz toda uma análise. A questão de piso. E é comum isso? Wilson, infelizmente, está se tornando comum. Por quê? Porque as construtoras elas estão girando e a qualidade está caindo. Tá caindo. Então, assim, você tem muita construtora no mercado, né? Hoje você tem aí Minha Casa Minha Vida. Então, os vícios de obra, né? Outra coisa também que é importante, atraso de obra. Né? Você faz um planejamento. Então, vamos supor, o casal recém-casado, a esposa, né, tá grávida, eles compraram o imóvel na planta, já planejaram para fazer o quarto da criança, para fazer isso, aí a construtora vai lá e atrasa 1 ano e meio a obra. Todo o planejamento dessa família foi afetado. Cabe-se uma ação? Cabe-se uma ação de atraso de obra, que aí você vai, com um bom advogado, fazer um laudo, você vai dar todo o respaldo para o advogado com um laudo cautelar, que é o quê? Você vai fazer a vistoria no imóvel, vai quantificar o valor de aluguel atual daquele imóvel e cobrar os meses que você deixou de receber. Isso são ações que são recorrentes, você entendeu? E a justiça tem causa favorável. A jurisprudência é de que... Agora, tem lá o dano moral, tudo, a gente não entra nesse mérito, mas a questão do imóvel, tem perícias também específicas, né? E tem assistência técnica também para essas perícias, entendeu? Agora, o que tem que ser feito é, ao comprar um imóvel, você pedir um laudo de vistoria, porque você vai estar com um documento para qualquer imóvel, seja uma casa, não seja nova ou semi-nova, tá? Porque às vezes o corretor vai chegar, por exemplo, um grande erro dos corretores, que eu acho que os corretores têm que reavaliar isso.
é, primeiro, a avaliação, as condições do imóvel. Você fazer um anúncio, ele tem que representar o que o imóvel está. Não adianta você falar a piscina com a água aquecida, porque isso, o piso e tal. Hora que você chega lá, é uma outra realidade. Está deteriorado. Ou está deteriorado, ou aquilo lá não tem o aquecimento, ou o aquecimento é complementar, ou a questão da distribuição da casa, a posição da casa em relação ao sol, se ela é nascente, se ela é poente, em relação à questão da localização em condomínios fechados. E Franklin, todos esses cuidados, eles têm que ser informados no começo da negociação. E deixa eu te perguntar uma coisa, até que ponto a escassez de oferta na região interfere no valor do imóvel? E é cabível isso? Por exemplo, eu sei que tem lugares, às vezes, que você tem pouco imóvel disponível para venda. E, teoricamente, isso faz com que o preço aumente. Mas até que ponto que eu sei que esse aumento, por conta da escassez, não é exacerbado? Que ainda vale a pena comprar ali, porque é um lugar que é mais difícil. Eu falo isso porque eu conheço um bairro, por exemplo, que hoje o terreno lá é o preço de uma casa, mas porque você tem pouquíssimos terrenos disponíveis, né? É um bairro bom e tudo, mas assim, 10 anos atrás você comprava muito mais barato ali. É o segundo fator da questão de avaliação, que é a localização. Então, eu tenho uma localização privilegiada que não vai ter novamente. Então, vamos supor, eu tenho um condomínio fechado com 24 unidades de lotes. Quem comprou ali, as últimas unidades vão ser que vai ter 20%, 30% a mais de valor. Então, quem chega primeiro bebe água da fonte. Você entendeu? Então, isso aconteceu em um empreendimento em Brasília, que foi um case de sucesso, e eu acompanhei isso porque, na época, eu prestava consultoria para algumas consultoras em Brasília, e eu prestava dentro do meu escritório. Eu tinha um grande respeito, um grande contato e um respeito muito grande com os donos de construtora. E eu tenho uma gratidão muito grande porque foi no começo da minha questão profissional, da minha carreira profissional, então eles me deram essa oportunidade. E eu acompanhei. Então, sim, teve empreendimentos comerciais que eles deixaram, eles fizeram uma permuta com a construtora ela tem que girar aquele dinheiro, né? Ela tem que fazer, ela tem que vender. A construtora, ela constrói e vende. Não vai falar que a construtora vai colocar patrimônio, vai guardar patrimônio, que ela não vai. Raras as unidades, mas a construtora ela vai construir e vai vender. E se ela incorporar, ela tem que vender mais rápido ainda, certo? E o proprietário que recebeu uma parte dessa incorporação, ele é um advogado, ele ficou com esses imóveis parados e esperou a questão econômica do país, esperou um pouco, deu aproximadamente 2 anos, ele vendeu cada unidade com 35% a mais. Então, vamos supor, se ele pegou um imóvel a 1 milhão cada loja, ele vendeu a 1 milhão e 300. 1 milhão e meio, por aí. Então, assim, eu estou colocando 2 anos. 2 anos. Depois da entrega. Por quê? Porque era local de exclusividade. Não tinha mais aquele. Não ia construir outro. Não, ele gerou um baita ROI para ele, porque se pensar num valor, 30% que a gente está falando de valorização. Agora, investimento, você tem que fazer toda uma análise. Investimento imobiliário, você tem que fazer toda uma análise antecipada, verificar. E não porque o corretor me mostrou, não. Você faz uma análise, ou senão você contrata um profissional para te dar toda uma consultoria paralela à negociação. Para saber se a questão do imóvel, a questão da documentação, a questão de saber se aquilo ali realmente pode ser construído. Porque, por exemplo, tem muitos terrenos que você tem um plano diretor para construção. Então, você tem que respeitar. Você tem potencial construtivo. Então, eu tenho um imóvel de 100 metros quadrados, eu vou poder construir 1,4. Que aí seria aproximadamente, você vai colocar ali 240 metros. Então, seriam 120 e 120, ou 2% do valor daquilo ali. Então, você tem um de 100 metros, você vai construir ali 240 metros, então você pode construir 100 em um subsolo, enfim, todo aquele projeto. E naquilo ali, você tem que saber se o bairro tem toda uma infraestrutura. Porque
Porque senão se você vai colocar um investimento e ainda mais se for comercial. Que daí ele não vai rentabilizar da maneira como vocês... E a rentabilidade hoje no comercial, ela tem que ter acessórios. Então, você pega uma sala comercial. Se você pegar uma sala comercial e deixar ela já mobiliada, ou pelo menos já estruturada, você vai ter uma rentabilidade maior de aluguel. Por quê? Porque quem está procurando, ele não quer ir lá comprar uma mesa, tudo, ele já está com o negócio pronto. Então você tem uma facilidade, mas aí você vai pagar um pouco a mais para quê? Para você ter essa facilidade e uma rapidez para você montar o seu business ali. E aí o proprietário vai ter um aluguel um pouco a mais para isso. Apartamentos de um quarto, apartamentos, salas, kitnet. Pô, você pega aí, eu vou comprar uma kitnet, a rentabilidade do meu vizinho é R$1.000 por mês de aluguel. Aí se torna a sua 1.500, como? Mobília é ela. Porque mobília hoje, você não precisa falar de imóveis planejados. Você pode colocar mobílias que você compra elas separadas e vai embutir ela. Você tem a mais, então você precisa ter um investimento tão grande. Tão grande. Eu até comentei contigo, um amigo meu que eu falei, ele estava vendendo uma casa já fazia bastante tempo, ele mobiliou a casa, vendeu em 30 dias. A mesma casa, ele já tinha comprou, já queria aquela facilidade. Né? Ele já olhou com outros olhos a casa já mobiliada. Isso é igual um apartamento decorado. O impacto é outro, né? O impacto é outro. Então você chega, é o ambiente, você entendeu? É o ambiente. E eu vejo muito isso nos corretores, que às vezes ao você captar o imóvel, a imobiliária tem lá o seu corretor, ele quer captar o imóvel, e ele às vezes faz um anúncio de qualquer jeito. Ou tu tem uma estrutura para aquilo ali. Primeiro, olha a avaliação, realmente é aquele valor, tem uma margem. A questão do imóvel, precisa de alguns reparos para dar um visual melhor para o seu negócio, porque aquilo ali vai ser uma sequência para você ver, mas o imóvel ele vendeu rápido, não vendeu, por que não vendeu? Então tudo é um impacto, né? Tudo começa numa avaliação precisa, que aí dessa avaliação precisa você começa a olhar o imóvel e aí dali você vai desenvolvendo e dá sequência para um bom negócio. Bacana, Franklin. E hoje, bom, a gente falou bastante de negócio, falou bastante de business, vários insights aqui, principalmente para quem é do mercado imobiliário, que eu acho que pega papel e caneta aí, revê o episódio, que eu acho que vai ter muita coisa para extrair e aprender. E para quem não é também, quer investir no mercado imobiliário. Agora, me fala uma coisa, meu amigo. Hoje, você é de Brasília, torce pro Flamengo. Qual que é o impacto do futebol hoje na tua vida? Essa história de amor aí meio obscura. Vou falar de um assunto um pouco mais leve, menos pesado, mas que é muito comum, né? Lá acho que tem muito flamenguista também. Brasília tem muito. Brasília tem muito, né? Muito. Mas e aí? Você acompanha? Eu acho que até recentemente, não, faz um tempo. Você tinha postado foto com um jogador lá que foi do Flamengo. Foi. Eu sou um apaixonado por futebol, esporte. Eu acho que o único esporte que eu não pratiquei foi basquete. Pô, o resto... Eu gosto também, mas basquete eu jogo, então... Mas o resto eu não... E atualmente eu sou apaixonado por a questão de tiro esportivo, no qual eu desenvolvo já. Legal. Então já tenho aí já algumas certificações já. E é uma paixão já de muitos anos e eu faço. E até faço em silêncio, porque é um hobby bem... Eu tenho também, não sou certificado em nada, mas eu gosto também, é bom. Então... A paixão pelo Flamengo veio desde pequeno. E eu tenho, dentro de casa, eu tenho 2 vascaínas, que é minha esposa e a minha filha. E agora, o Renato está com 8 anos, então é o meu flamenguista, então somos 2. Então é uma família Vasco-Flamengo. É igual lá em casa, três corintianos e 2 São Paulinos. E Brasília, eu sou encantado com Brasília, porque assim, eu nasci no interior de Goiás. E com isso, depois eu fui para o interior de São Paulo e voltei para Brasília. Então, assim, eu montei toda a minha base Brasília, mas eu sou encantado, assim, é muito flamenguista, eu tenho muitos amigos flamenguistas. E você frequenta estádio, cara? Gosto de frequentar, levei o ano passado, eu levei os meus filhos, até a minha menina, que é vascaína, eu falei, se você quiser ir, mas tem que colocar a camiseta do Flamengo. Pô, ela topou, só que
O Flamengo perdeu pro Santos. Então, foi o ano retrasado, foi o ano passado, não, foi o ano retrasado. Mas assim, eu e o mais novo, meu 02, cara, nós somos flamenguistas de colocar a camisa, assistir o jogo. Eu sou um eterno apaixonado por Flamengo. Não fui aí, eu conheço o Maracanã, mas eu já fui há muitos anos. E é um estádio que eu quero retornar, voltar em breve para assistir um jogo com o meu mais novo. Na verdade, voltar a jogar um jogo não. Eu fui no Maracanã, só que o Maracanã estava fechado e nublado, então não tinha jogo, então eu conheci só por fora. Então eu ainda pretendo assistir o jogo com ele lá. Porque lá no Mané Garrincha eu já peguei uma sequência de jogos no Mané Garrincha que teve, acho que 14 jogos, eu fui em 13. Caramba. Só não fui nenhum porque eu tinha uma reunião e o jogo acho que era 7h30 da noite, e acabou que não... E eu vou até te falar porque que eu fiz essa pergunta, né? Saí de um assunto que era bis, a gente foi pro futebol e tal, mas primeiro, né? Eu acho que uma das coisas que é importante, a gente que tem negócio, é que existem os porquês do que a gente faz. Então a gente se mata de trabalhar, de segunda a sexta no escritório, precisa sair tarde, a gente sai, mas os porquês não são os meios, né? A gente trabalha por um fim. No meu caso, assim como no seu também, a família. O futebol é um elo que liga, né? A minha filha do meio adora futebol. Apesar de ser corintiana, eu sou São Paulino, ela puxou a mãe nesse aspecto aí, mas de fato, os momentos que a gente tem de lazer, de descontração, é o que faz valer a pena, né? E esses momentos também, eles são o que recarrega a gente para poder voltar na segunda-feira para o escritório e continuar de novo ali do mesmo jeito, né? Com a mesma intensidade, atendendo da melhor forma, segurando os rojões aí que a gente precisa segurar. E você, como é um cara do esporte, acho que o esporte ensina muito isso, né? Muito. Que é a questão da superação, de... resiliência, sabe? Eu como sou muito apaixonado por esporte, né? Eu também sou apaixonado pela minha profissão. Assim, eu faço com louvor mesmo, sabe? Sei conciliar muito. Eu acho que a questão de horários, uma rotina, uma gestão de tempo, sabe? E principalmente com os imbróglios, né? Que a gente tem aí na justiça, o extrajudicial, sabe? Então, você tem que estar muito bem organizado e o esporte, ele te dá isso. Ele te dá uma fortaleza muito grande, né? Uma resiliência muito grande e que você... E também saber lidar com o tempo da família, o tempo do bom vinho, o tempo da esposa, o tempo dos filhos, sabe? Eu me dou o luxo, onde eu moro, de tirar meia hora num dia pela manhã, que meu menino estuda à tarde, minha menina estuda de manhã, e jogar um futebol numa quadra no fundo da minha casa, no meu bairro, né? Eu moro na Asa Sul, em Brasília, então, e jogar ali meia hora, 40 minutos com ele. E faz diferença, né? Faz uma diferença, porque aí você vê a sua qualidade de vida, sabe? Você vê os princípios, você passar os princípios para ele. Tudo isso vem da questão do tempo. Então essa organização, ela tem que estar sempre atrelada com os prazeres também da vida, sabe? Porque não é só... A gente só não vive de pagar boletos, né? E de resolver soluções. A gente vive de apreciar, apreciar o dom da vida, a saúde, você entendeu? E o esporte me ensinou muito isso. Muito, muito. Eu sou apaixonado por esporte também. Eu acho que talvez alguns esportes que a gente pratica aí se encontram, mas um esporte que eu sou iniciante, né, em jiu-jitsu. Eu gosto bastante. Já fui e voltei algumas vezes, agora tô voltando aí. Um abraço lá pro pessoal do Nil aí da academia. Mas uma coisa que o jiu-jitsu ensina, primeiro é você ser humilde, que no começo você aprende de todo mundo. Você apanha de velho, de moleque, você apanha... quando você acha que você tá batendo, vem alguém menor que você e te bate. Interessante você estar falando, sabe por quê? Porque eu fiz judô e fiz uma aula de jiu-jitsu. Só que eu apanhei tanto na aula de jiu-jitsu que eu voltei pro judô. É isso aí. Mas você sabe o que é interessante? Que é justamente a constância de ir repetindo e fazendo as coisas que vai destravando o teu jogo. E quando a gente fala de negócio, não é diferente. Pô, cara, você no começo vai apanhar. Então, inclusive, talvez isso que a gente está falando aqui, né? A gente já está na estrada há algum tempo aí, tem uma bagagem aí, né? Os nossos cabelos brancos aqui já falam alguma coisa, apesar de ter muita coisa pela frente ainda.
Mas você que eventualmente está pensando em empreender, ou que está empreendendo e está difícil, é para ser difícil mesmo. Porque é isso aí que molda. O que faz o sucesso vir é a persistência. Dá um gostinho diferente. Não, e assim, às Tem vezes... um gostinho diferente. E eu acho que isso é uma dificuldade muitas vezes, sabe? Eu tento trabalhar muito isso nas minhas filhas. Porque eu sei que elas estão crescendo numa geração que existem muitos recursos à disposição. Por exemplo, na nossa época, vou parecer muito velho agora, mas não faz tanto tempo assim não, tá? Eu precisava saber o que o rinoceronte comia. Eu precisava ir numa enciclopédia ou na biblioteca do meu bairro, ir lá pesquisar e entender que é, né? Pegar a Barça ali e saber o que... Existia todo um processo. Hoje eu estou falando com a minha filha aqui que para fazer tal coisa precisa seguir esse processo. Ela entra no Google aqui no celular na hora e verifica se o que eu estou falando é isso mesmo. Então eles têm acesso à informação e conhecimento de maneira muito rápida. E uma preocupação que eu tenho, a gente tem tentado incutir isso nelas e eu vejo que tem dado um resultado muito bom, é ajudar elas a sempre respeitarem o processo. Tipo, de conseguir o seu próprio dinheiro, de entender que às vezes vai dar errado, a gente vai fazer as coisas... Tem que dar errado. E assim, tudo bem, faz parte. O errado é só um degrau a mais para você crescer. E às vezes no empreendedorismo acontece muito isso, né? As coisas não fluem de vento em popa como muita gente acha. Para chegar muitas vezes onde a gente conseguiu chegar e ainda para galgar o que a gente quer galgar, existe todo um processo ali que precisa acontecer. E aí, Franklin, eu sei que você é um cara que tem uma bagagem enorme aí e passou por muitos percalços aí dentro do teu processo aí, né, de formação como empresário. Vou te fazer uma pergunta aqui, vou te colocar meio na berlinda aí, né? Mas qual foi o momento mais difícil que você já passou nessa tua trajetória? Você olha para trás e fala, momentos ali que eu olhei e falei, caramba, cara, será que eu vou conseguir superar isso aqui? E no final, enfim, você está aqui hoje, já mostra que você já passou, independente do que tenha sido. O momento mais difícil que eu passei nessa minha trajetória, sabe, foi uma questão de uma gestão de uma empresa que eu fiz. Essa empresa até ela está arrendada, só que eu tive que tomar uma decisão de uma segunda gravidez da minha esposa, depois de 8 anos, e voltar e focar na empresa principal. Então e aí eu tive que decidir isso muito, muito rápido. E nesse meio, eu estava com a segunda gravidez de alto risco. Na verdade, a minha esposa ela não poderia ter filho, o segundo filho foi um milagre. Né? Então, ela teve um aborto antes da primeira filha, né? E depois, antes do segundo filho, ela também teve. E nesse meio aqui, eu já tinha comprado uma empresa, tinha montado uma gestão, que foi uma distribuidora. E aí, eu montando essa gestão toda, a operação rodando, eu estava com outras 2 empresas paralelas a isso. E aí eu falei, opa, peraí, aqui agora é o segundo filho, é uma esposa, é um lar, então deixa eu puxar isso. Aí eu abri mão, arrendei essa empresa toda arrumada, tinha, assim, eu fiz uma gestão e consegui alavancar a empresa em 55% do valor de venda. Então, se o ticket médio dela era 5 gás e água por dia, ela foi para 25, sabe? Então, foi uma coisa que eu montei essa gestão e aí eu falei, opa, peraí. Aí eu voltei, na hora que eu voltei eu falei, não, então vou abrir mão disso aqui e vou reorganizar essa empresa com a chegada do segundo filho. E deu certo. Foi difícil, não foi fácil. Foi uma transição, né? Você estava no mercado... Só que eu tive que ter a humildade de recuar, porque assim, business, você se encanta, mas você não pode deixar o principal, que é a família. Bacana. Então, business, brilha os olhos. Isso aí Agora, você tem que ver a base. E aí eu fiz toda uma reestruturação dessa base, investi na empresa, deixei tudo organizado para a chegada do segundo filho, entendeu? E, graças a Deus, tudo, porque nós estamos falando de uma vida a mais dentro do nosso núcleo familiar.
Então, eu e minha esposa, mais 2 filhos. Então, não é só a questão de filho pequeno. Não, velho. É toda uma estrutura. É saber, é o tempo, é saber educar, são os princípios, sabe? A questão de esporte, que hoje você tem que estar com ela bem alinhada, porque você tem as redes sociais hoje, você tem uma tela de computador, de um iPad, de um celular, e você tem que estar com tempo para aquilo ali. A questão religiosa, sabe? Então, é tudo isso. Então, eu abri mão daquilo ali, porque eu falei, opa, peraí, eu não vou conseguir fazer o principal, que é... E muitos não pensam assim, né? Eu vejo grandes empresários que hoje falam, eu queria ter voltado há 20, 30 anos atrás e ter participado da criação dos meus filhos. Isso é uma coisa que, é óbvio, né? A gente vai gastar tempo na empresa, vai gastar tempo ali correndo atrás de dinheiro, mas a gente precisa ter momentos planejados ali de qualidade, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E, cara, eu acho que... É forte, né? É forte, é exatamente isso, né? Você sabe que ano passado eu compartilhei contigo, né? Eu tive, de longe, é o ano mais difícil aí que eu passei, né? Fiz a cirurgia. Quem não sabe, eu operei o coração, né? Depois de um infarto que eu tive aí, quase bati com as 10, bati com as 9. Né? Com as 10, fiz o motor, falta só funilaria agora. Mas foi um período muito difícil. Eu fiquei ausente da empresa praticamente 6 meses, né? E a empresa continuou rodando, apesar disso. E aí uma coisa até que esse insight me veio depois é que, bom, se não tivesse dado certo, apesar de ter sido difícil, né? Mas eu certo, tô aqui, com saúde e tal, voltei para o esporte e tudo mais, a empresa ia continuar rodando sem mim. Agora, no meu núcleo familiar, ia ter uma peça faltando. Eu acho que esse insight é bacana, até para a gente poder encerrar, né? É que a gente fala de negócios aqui, mas os negócios eles existem por um porquê. E esse porquê você vai determinar. Você tem uma família, poxa, eu quero dar uma condição melhor para minha família, ter uma vida mais abundante. Eu acho que todo mundo merece isso. A gente vive num país de tanta desigualdade, né? Eu venho de uma família que não tem tradição nenhuma de empreendedorismo, então foram coisas que eu fui desenvolvendo e isso mudou a minha vida. Aprender a vender, aprender a me relacionar com pessoas mudou minha vida completamente. E eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente fala de negócios, é transbordar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz bem, resolver o problema do outro, porque nada mais o que a gente faz, a gente vende solução, independente do mercado. A gente está aqui para resolver, mas no encaixo do que você falou, para o sucesso todo de empreender, a base toda é uma organização que você tem que ter contigo, com a sua família, tá? Para que você tenha com os seus clientes e automaticamente ela é impulsionada. Então, assim, se você não tiver essa organização, essa gestão de tempo, e realmente você tem que exercitar ela. Você tem que exercitar ela. Porque senão você não vai alcançar o que você quer. Agora, sem ganância, eu acho que passo a passo, você pode, né, volta aqui um pouquinho, depois dá um passo à frente. Direção é mais importante que velocidade. E sempre ter o propósito de resiliência. De saber que vai dar certo, de pensamento positivo, sabe? Porque pensamento positivo é você exercer também. Não é que você pega uma frase motivacional, não, mas e você? Você vai exercer mesmo? Você vai querer? Porque hoje nós somos, né, nós estamos num mundo que é muita informação e informação boa, não é? Então, esse motivacional que a gente tem que, essa resiliência que a gente tem que estar sempre com ela forte. Franklin, obrigado, meu amigo. Acho que foi um bate-papo muito proveitoso. Deu para a gente tirar vários insights daqui. Você que acompanha a gente aqui no canal, segue o Franklin lá. Quais são as tuas redes sociais? E é bitar.consultoria, Bitar Consultoria, no Instagram, e bitarpericias.com.br. Perfeito. Então, acessa o site lá da Bitar, acessa as redes sociais e é isso. Eu acho que a gente conseguiu cobrir vários assuntos. Tem alguma coisa, Franklin, que você quer deixar de recado? Alguma coisa que você gostaria de falar aí para a gente fechar?
Primeiramente, eu quero te agradecer muito essa oportunidade. É uma parceria que a gente já tem, uma amizade também. E eu agradeço muito esse convite, entendeu? Estou à disposição, tanto para a tua empresa quanto para as demais empresas que necessitarem, né? E lembrando que para um bom negócio, contrate um bom profissional. Boa frase. Eu vou gravar isso, viu? Vou usar também. Deu um corte aí, hein, gente? Estamos juntos. Então tá bom, Franklin. Obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui então. Acompanhe a gente aí nas redes sociais e obrigado mais uma vez aí pela audiência. Valeu. É isso?